paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. É muito bom estar com vocês mais uma vez para juntos louvarmos e escutarmos também a voz do nosso Deus. Você sabia que Deus quer falar com você neste dia? É verdade, Deus ele sempre quer falar conosco. Então, antes de fazermos qualquer coisa, nós vamos falar com Ele através da oração. Eu disse que Ele quer falar conosco, mas primeiro nós vamos falar com Ele, está bem? Então, onde você estiver, você vai fechar os seus olhinhos e vamos falar com o nosso Papai do Céu. Senhor Jesus, neste momento, nós queremos te agradecer, porque Tu estás conosco em todo o tempo. Te louvamos, Jesus, pela vida que o Senhor nos deu. Te louvamos pela nossa família. Te suplicamos, Jesus, que a cada dia o Senhor nos dê sabedoria e nos ajude a sermos obedientes à Tua palavra. Fica conosco, Senhor, durante todo o tempo e que neste momento o Senhor venha falar conosco. Te pedimos também que o Senhor receba o nosso louvor. Amém. Como é bom a gente falar com Deus, não é verdade? Então eu quero incentivar você aí na sua casa que todos os dias você possa falar com Ele. A gente fala com Ele através da oração. E você pode orar quando levanta, você pode orar quando está a caminho à escola, você pode orar na escola, antes do almoço, de tarde, de noite, antes de dormir. Em todo momento, Deus quer que você fale com Ele. Então isso é muito importante para a nossa vida cristã, está bem? Agora vamos cantar, vamos louvar a Deus com um corinho. Você lembra daquele corinho que diz assim: crê e obedecer o que Deus ordenou, o fiel obedece ao que Cristo mandou. Então a gente vai cantar esse corinho. Se você está deitado na cama, se você está sentado no sofá, vamos ficar de pé um pouquinho, vamos estirar aí o corpo e vamos adorar a Deus com essa música. Está bem? Vamos lá? Crê e obedecer Agora eu quero que só as meninas aí de casa cantem. Crê e obedecer o que Deus ordenou, o fiel obedece ao que Cristo mandou. Que lindo! Agora só os meninos, a gente quer escutar essa voz masculina bem forte, vamos lá? Crê e obedecer o que Deus ordenou, o fiel obedece ao que Cristo mandou. E agora todo mundo junto. Crê e obedecer o que Deus ordenou, o fiel a gente acabou de cantar, crer e obedecer. O que é que eu tenho que crer e tenho que obedecer? O que Deus ordenou. E o que foi que Ele ordenou? Olha só, eu estou com a Bíblia bem grande aqui. Está na palavra dEle, na Bíblia Sagrada. Tudo o que Ele nos ordenou está escrito na palavra. E a gente tem que crer na palavra e a gente tem que obedecer. Porque, como diz o corinho, o fiel obedece. Você é fiel a Deus? Sim? Então, se você é fiel, você obedece ao que Cristo
mandou. Muito bem. E eu queria, se você tem uma Bíblia em casa, se você já sabe ler, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, no Evangelho de João. É o 4º livro do Novo Testamento. Então, o Evangelho de João, capítulo 14. E a gente vai ler o versículo 21. O que será que está escrito? Você já pegou a sua Bíblia? Se você já pegou, já conseguiu encontrar o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que lindo, Jesus falando para os discípulos. E eu e você também somos discípulos de Jesus. Então ele está dizendo assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. É mais ou menos o que a gente cantou ainda agora, não é verdade? E eu queria chamar a atenção de vocês. Eu não sei se vocês lembram sobre o último cultinho que a gente teve. Na verdade, o antepenúltimo cultinho. No último cultinho, a gente aprendeu um pouquinho sobre a Páscoa. Espero que você tenha gostado muito. Foi uma lição muito linda. Mas antes desse cultinho sobre a Páscoa, a gente aprendeu a história de uma mulher. Olha só, vou dar algumas dicas para vocês. Vamos lá. Era uma mulher que orava. Era uma mulher que não tinha filhos. E era uma mulher que o nome dela tem 3 letras. Será que alguém acertou? O nome dela era... Isso mesmo, o nome dela era Ana. Uma mulher que não tinha filhos, né? Vocês escutaram a história, tia Elbanise que contou essa história. E ela disse que aquela mulher não tinha filhos, mas ela orou a Deus, ela suplicou com tanta angústia, com tanto desejo, que Deus respondesse a oração, e ela teve um filho. Alguém lembra como era o nome do filho dela? Isso mesmo, Samuel. Samuel foi o filho de Ana. E Ana pediu tanto a Deus, mas Ana também fez uma promessa para Deus. Ela pediu filho, mas ela também disse assim: olha, Senhor, se tu me deres esse filho, eu darei para ti todos os dias da vida dele. E Deus escutou a oração de Ana. Ana amamentou aquele filho Samuel, e mais ou menos quando ele tinha entre 6 e 7 anos de idade, Ana levou ele lá para a casa de Deus, onde ficava a arca de Deus, na cidade de Siló. E Samuel foi criado por um profeta, um sacerdote, que o nome dele era Eli. Isso mesmo, você pode repetir o nome dele? Eli. Era o mesmo sacerdote, o mesmo homem que falou com Ana que Deus ia responder a oração dela. Olha que lindo. E agora esse sacerdote estava cuidando de quem? De Samuel. E Deus, o que é lindo na história é que Deus, ele não deu só um filho a Ana. Vocês lembram que Ana pedia um filho? Mas Deus, depois de um tempo, Deus deu 3 filhos e mais 2 filhas a Ana. No total, Ana teve 6 filhos, incluindo Samuel. Olha só que bênção. Quando a gente pede alguma coisa a Deus e entrega a Ele também de todo o coração, Ele nos dá muito mais do que a gente sonha, muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente pede. Então, a gente pode ver que Deus respondeu a oração de Ana. A gente pode ver que Deus deu muito mais a Ana do que ela pediu. E a gente pode ver hoje, a gente vai estudar sobre Samuel mesmo. Eu disse para vocês que Samuel, ele foi lá para a casa de Deus, viver com Eli, quando ele tinha 6 ou 7 anos de idade. E a Bíblia nos conta, no capítulo 2 de Samuel, do primeiro livro de Samuel, que todos os anos, uma vez ao ano,
Ana ia lá, visitava a Samuel e levava para ele uma túnica de linho branco, todos os anos, e também adorava a Deus. E Samuel, ele ia crescendo. Olha só que lindo, Samuel ia crescendo na presença de Deus, e era um menino obediente. Ele morava com Eli. Eli já estava envelhecendo. Eli estava ali envelhecendo. A Bíblia diz também que Eli tinha 2 filhos. Será que vocês já ouviram falar dos filhos de Eli? Era Ofni e Finéias. São nomes diferentes, não é? Ofni e Finéias eram filhos de Eli, mas tinham um problema. Ofni e Finéias eram desobedientes. Desobedientes a Eli, desobedientes a Deus. Os filhos de Eli faziam tantas coisas que não agradavam a Deus. Deus estava muito triste com eles. Não só lá como sacerdotes que eles estavam, que eles faziam alguma coisa que não agradava a Deus. Eles eram da tribo de Levi. Eles trabalhavam na casa de Deus. Não era só isso, não. É que eles faziam muitas coisas que faziam assim na frente de todo o povo de Israel. Eles não tinham vergonha de pecar. E o povo de Israel estava de boca aberta. Como que pode uma coisa dessa? Os filhos do sacerdote fazendo tudo isso na frente da gente. Não pode. E Eli até tentou. Chegou para Ofni e Finéias e disse: meus filhos, vocês estão fazendo coisas erradas. Vocês deviam mudar a maneira que vocês estão vivendo. Mas Ofni e Finéias não escutaram o pai. Eles não quiseram saber. E eles continuaram desobedecendo tanto ao pai como a Deus. E a gente começa a pensar: como isso pode ser? Enquanto Samuel crescia obedecendo a Deus, os filhos de Eli eram desobedientes. Então a gente vai ver ainda no capítulo 2 de Samuel que Deus enviou um profeta para falar com Eli e disse: olha, vai vir um castigo sobre os seus filhos. Os seus filhos vão ser castigados. E Eli escutou aquilo dali, mas como eu disse, Eli já estava velhinho. A Bíblia nos fala no capítulo 3 de 1 de Samuel que Eli não estava nem conseguindo mais ver direito. E ele não tinha mais forças para corrigir os filhos. Mas um dia diz a Bíblia que Samuel estava dormindo. Era noite, Samuel foi dormir. E antes que amanhecesse o dia, sabe naquela hora que a gente tem um sono mais gostoso, que está bem pesado? Enquanto Samuel dormia, ele escutou uma voz que dizia: Samuel, Samuel. E ele despertou e disse: ai, deve ser Eli que está precisando de mim. E correu e foi onde Eli estava. Quando ele chegou lá, ele disse: pode falar, Senhor, eu estou aqui. E o sacerdote disse: não fui eu que te chamei. Por favor, vá dormir outra vez. E Samuel foi dormir. Quando ele dormiu outra vez, ele escutou a voz por segunda vez: Samuel. E ele pensou mais uma vez que era Eli. Aí você pode dizer assim: mas tia, Samuel não sabia que era Deus que estava falando com ele? Não, crianças, Samuel não sabia. A Bíblia diz no início do capítulo 3 que naquele tempo era muito difícil Deus falar. Mas por que era difícil Deus falar? Vocês sabem? Porque as pessoas estavam desobedecendo. Então, quando as pessoas desobedecem, Deus não se comunica. Deus estava em silêncio com o povo de Israel. E Eli disse outra vez: vá dormir, Samuel, não fui eu que te chamei. E Samuel voltou e dormiu. E escutou pela terceira vez:
Samuel. E ele levantou mais uma vez correndo e foi onde estava Eli e disse: aqui estou. E ele disse: alguma coisa diferente está acontecendo. Sabe de uma coisa, Samuel? Você vai voltar e se você escutar a voz mais uma vez, aí você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel voltou a dormir e escutou, gente, pela 4ª vez a voz dizendo: Samuel. E Samuel falou como ele tinha lhe dito: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel. E a palavra que Deus trouxe para Samuel, Samuel ficou muito triste, porque era uma confirmação do que aquele profeta já havia dito para Eli, que viria um castigo sobre a casa de Eli. E Samuel, quando amanheceu o dia, ficou caladinho, não quis comentar nada, mas Eli se aproximou dele e disse: o que aconteceu, Samuel? O que foi que Deus falou? E Samuel ficou assim, pensativo, mas Eli disse: você pode falar. Fale o que foi que Deus falou com você. E quando Samuel disse que viria um castigo sobre a casa de Eli, você pode pensar, Eli ficou com muita raiva. Ele serviu a Deus tantos anos e a casa dele iria ser castigada? Mas Eli disse: o Senhor falou, se o Senhor falou, eu aceito, porque é a voz de Deus. Então Eli, mesmo na velhice, ele foi humilde. Ele pode ter errado, não corrigindo bem os seus filhos, como Deus falou. Mas Eli teve um coração de servir a Deus. Ele serviu a Deus todos os anos da sua vida. E o que Samuel falou, alguns anos depois, se aconteceu. Diz a Bíblia que a arca foi tomada e os filhos de Eli morreram. E Eli também morreu. Olha só o que traz a obediência, a desobediência. O que traz a obediência é bênção, mas o que traz a desobediência é castigo. Alguém pode dizer assim: mas tia, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus perdoa. Sim, Deus perdoa quando a gente se arrepende, mas se a gente não se arrepende, diz que o castigo do pecado é morte. E eles morreram, mas em compensação Samuel continuou crescendo. Quando Deus falou com Samuel, sabe quantos anos Samuel tinha? 12 anos. Era um pré-adolescente, era uma criança ainda. Mas Deus falou com Samuel, porque Samuel tinha um coração disposto a obedecer. Isso mesmo. E aí eu pergunto para vocês: vocês também têm um coração disposto para obedecer? Diz que Samuel foi um grande profeta de Israel. Todo Israel olhava para Samuel e dizia mesmo assim: é um homem de Deus. Deus fala através da boca de Samuel. Olha que lindo o testemunho que Samuel deixa para a gente. A obediência traz bênção. Mas eu queria fazer um desafio para você. Será que você também quer ser profeta? Tia, profeta hoje? Como assim? Como é que eu vou ser profeta? Eu disse para vocês que um profeta, ele fala o quê? A palavra de Deus. Isso mesmo, ele fala a palavra de Deus. E nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí eu quero desafiar você também a ser um profeta e anunciar a palavra de Deus. Você deve falar a palavra de Deus para os seus familiares que não conhecem a Jesus. Você deve falar a palavra de Deus para os seus amiguinhos da rua. Você deve falar a palavra de Deus para os amiguinhos da escola. Todos precisam conhecer o Deus que você serve, o Deus que falou com Samuel e que hoje está falando com você também.
Esse Deus, Ele quer utilizar a sua vida para que o nome dEle seja engrandecido, para que o nome dEle seja louvado, para que o nome dEle seja conhecido. Você também quer ser um profeta? Um discípulo? Aquele que anuncia as boas novas da salvação? Não tenha medo, não tenha vergonha. Samuel a princípio ficou tímido e não queria dizer o que Deus havia falado para ele. Mas ele teve a coragem e falou, mesmo que não fosse agradar talvez. Então a gente também não deve ter medo de anunciar a palavra da salvação, que Jesus veio para morrer no nosso lugar. Ele ressuscitou e um dia Ele vem nos buscar. Então você, criança, também pode ser um profeta do Deus Altíssimo. Anuncie a palavra dEle. Amém? Então nós louvamos a Deus porque você ficou aqui juntinho conosco todo esse culto. E certamente Deus vai abençoar muito mais a sua vida e a vida da sua família. Vamos terminar cantando um corinho e depois fazendo uma oração? Está bem? Vamos cantar. Creio e obedecer o que Deus ordenou. O fiel obedece ao que Cristo mandou. Então vamos obedecer e vamos anunciar a palavra de Deus em todo o mundo. Papai do céu, nós te agradecemos por esse culto. Senhor, te agradeço pela vida de cada criancinha que está escutando a tua palavra. Senhor, levanta profetas em meio dessas crianças, que elas possam proclamar o teu reino nas suas famílias, nas suas ruas, nas suas escolas. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado através da vida de cada criança. Levanta missionários para anunciar o teu nome, Senhor, até os confins da terra. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, nós nos despedimos por hoje, mas em 15 dias nós nos encontramos de novo e vamos continuar estudando o livro de Samuel. Tchau, Deus abençoe vocês.